Olá, eu sou a doutora Vivian Silva e o tema da nossa aula hoje é a anatomia e fisiologia cardiovascular. O sistema circulatório tem como função a distribuição de substâncias pelo organismo, também a remoção dos resíduos celulares e a manutenção da homeostasia. Alguns órgãos compõem esse sistema circulatório. O órgão central é o coração, além dos vasos sanguíneos formados pelas artérias e veias e também os capilares sanguíneos. E o sangue é o fluido que vai transitar entre estes órgãos. Vamos ver um pouco desta anatomia na pintura corporal? O coração situa-se no interior da caixa torácica. A caixa torácica é formada pelas costelas e pelo osso externo. O osso externo subdivide-se nas regiões do manúbrio, corpo e processo tifoide. É ele o responsável por proteger o coração e os grandes vasos. No interior da caixa torácica temos duas regiões que se subdividem, que são a área para os pulmões e entre a área pulmonar situa-se uma cavidade que aloja o coração, denominada mediastino. O mediastino pode ser subdividido em superior e inferior pelo ângulo external, um ângulo que subdivide, que separa o osso externo em manúbrio e corpo. A região do manúbrio do externo protegerá os grandes vasos, situados, portanto, no mediastino superior. Já a região do corpo do externo protegerá o próprio coração, situado, então, no mediastino inferior. O mediastino inferior pode ser subdividido ainda nas regiões anterior, média e inferior. Região anterior do mediastino refere-se ao espaço entre o coração e o saco pericárdico. O mediastino inferior médio consiste na região que contém o coração. E o mediastino inferior posterior está situado posteriormente ao saco pericárdico. Observamos então a presença do coração no interior do mediastino inferior médio. É fácil observar o trajeto da artéria aorta. A artéria aorta partirá do ventrículo esquerdo em trajeto ascendente, formando um trecho curto, que é a artéria aorta ascendente, da qual partem as artérias coronárias, direita e esquerda, para a irrigação do miocárdio. A partir da parte ascendente, encontramos o arco da aorta, de onde partem as artérias tronco-braquiocefálico, artéria carótida esquerda e artéria subclávia esquerda. A partir do arco da aorta, a aorta tomará então um trajeto descendente e por isso será chamada de aorta descendente, dividida nas partes torácica e abdominal. Podemos observar nesta imagem de pintura corporal elaborada pela professora Kazuya Yamada a presença dos dois pulmões, com as costelas do lado direito, o músculo do diafragma e o coração. Nesta imagem de pintura corporal, fica fácil percebermos o formato de cone invertido do coração. Observamos essa parte mais afunilada, que corresponde ao ápice do coração, e uma parte mais alargada, que corresponde à base do coração. Observe que o coração fica, em sua maior parte, no plano mediano e com o ápice voltado para o lado esquerdo. Rotação essa que ocorre durante a vida embriológica. Fica fácil também perceber, nessa imagem de pintura corporal, que o coração ele fica apoiado, o coração não fica em pé no tórax, ele está apoiado sobre o músculo do diafragma. Inclusive, observe a presença desta linha branca, que representa o saco pericárdico, que foi recortado e aberto, removido, para que pudéssemos observar o coração. O saco pericárdico é contínuo com o tendão central do diafragma. Esse saco pericárdico, ele é indissociável do tendão central, é impossível separá-los, não é? Então veja que os movimentos do diafragma, junto com a respiração, eles vão poder
aumentar ou diminuir a pressão dentro deste saco pericárdico. Observamos também que essa rotação do coração faz com que o lado direito do coração fique mais visível nesta visão anterior. Observamos aqui todo o átrio direito com a aurícula direita e o ventrículo direito. Apenas uma pequena parte do ventrículo esquerdo e da aurícula esquerda são visíveis nesta visão, então, anterior do coração. Observe também a presença da veia cava superior, que chega aqui no átrio direito, sendo formada pelas duas veias braquiocefálicas. Logo após a veia cava superior, observamos a presença da aorta. Embora a aorta surja aqui em seu arco mais para o lado direito, lembramos que a origem dela é no ventrículo esquerdo, que ela viaja pelo miocárdio, formando um cone arterial, uma parte ascendente e se externa na base do coração. Na base do coração, a parte ascendente forma o arco da aorta, que se continua então com a aorta descendente nas suas partes torácica e abdominal, depois que ela passa pelo hiato da aorta no músculo do diafragma. Muito bem, observamos aqui também nessa imagem a presença ao lado da aorta da artéria troncopulmonar. A artéria pulmonar parte do ventrículo direito e se dirige aos pulmões. Neste trajeto, ela forma, então, também um tronco viajando por dentro do miocárdio e vai se externar ali na base do coração, à esquerda da artéria aorta. Veja que interessante que nós observamos aqui a presença das artérias coronárias. As artérias coronárias têm origem no seio coronário, que fica ali na parte ascendente da aorta, passando logo depois que passam as válvulas semilunares, direita e esquerda, da aorta. Vemos aqui a artéria coronária direita, sempre menos calibrosa, que terá um trajeto no sulco atrioventricular, irrigando principalmente o átrio direito e ventrículo direito. Do lado esquerdo, percebemos a presença de um ramo da artéria coronária esquerda. A artéria coronária esquerda, logo que parte do sulco coronário, logo que parte do seio coronário, ela logo se bifurca, formando então uma artéria circunflexa e uma artéria descendente, que recebe o nome de artéria interventricular anterior, chamado por muitos clínicos de descendente anterior, que é essa que observamos aqui. É ela que irriga a maior parte do miocárdio. Muitas vezes ela tem esse trajeto descendente, chega ao ápice do coração e passa para a região posterior do coração. O que mais que nós podemos observar nesta região do tórax das relações topográficas do coração? Vamos examinar como é que o coração faz relação topográfica com os pulmões. Observe que o pulmão esquerdo, pela presença do ápice cardíaco voltado para esse lado, forma uma concavidade que recebe o nome de incisura cardíaca, justamente para poder ajeitar o ápice do coração na sua face medial. Por causa da presença do coração voltado para esse lado esquerdo, o pulmão esquerdo acaba sendo um pouco mais estreito em relação ao pulmão direito, fazendo com que a capacidade do pulmão esquerdo seja 10% menor em relação à capacidade do pulmão direito. Do lado direito, vemos a presença, então, do pulmão direito e observamos aqui que o ápice do pulmão, tanto direito quanto esquerdo, ultrapassam um pouquinho a altura da clavícula e estão ali protegidos, então, pelas costelas. Lembrando que até a sétima costela temos as costelas verdadeiras que então vão proteger não só o pulmão, mas também uma parte do coração. Também observamos aqui nesta imagem a presença do músculo do diafragma, que dá suporte não só para o coração, mas também para a base dos pulmões. Então, as relações topográficas do coração, anteriormente, elas se dão com o osso externo, com o saco pericárdico,
lembrando sempre que há uma gordura que fica posicionada entre o osso externo e o saco pericárdico, na região que nós chamamos de mediastino anterior. Ele vai fazer também relação topográfica lateral direita e esquerda com as faces mediais do pulmão, com as regiões do hilo pulmonar, e posteriormente o coração faz relação topográfica com o esôfago, com as costelas, né, no arco costal posterior, e também com a coluna vertebral, bem como com a aorta descendente, que está passando posteriormente a esse coração. Muito bem, neste coração aberto, como se fosse uma folha de um livro, nós podemos observar as câmaras cardíacas. Na região mais superior, observamos os átrios de menor tamanho e na região mais inferior, a presença dos ventrículos. Entre os átrios e os ventrículos, observamos a presença das válvulas atrioventriculares, responsáveis pelo controle do fluxo unidirecional do sangue dentro do coração. Estas válvulas fazem com que o sangue flua sempre de átrio para ventrículo e nunca no sentido contrário em situações de normalidade. Observem que nós estamos usando o termo válvula, já que estas válvulas, elas são então um conjunto de válvulas. Este fluxo então unidirecional, ele vai ser dividido em duas etapas do ciclo cardíaco, as contrações, chamadas também de sístoles, e os relaxamentos, chamados também de diástole. O volume total de sangue contido dentro do sistema circulatório é um volume sempre constante, sempre considerando uma situação de normalidade. Porém, a distribuição deste volume de sangue pelo coração nem sempre será constante e dependerá das atividades e situações vividas durante o dia. Muito bem. As artérias e veias são órgãos que compõem o sistema respiratório e que fazem a condução do sangue até os tecidos ou dos tecidos para o coração. Estes órgãos não permitem a troca, apenas a condução. Neste slide, vemos a presença das artérias. As artérias se caracterizam pela presença em sua parede de 3 camadas ou túnicas, que são uma túnica interna, que é a parte endotelial, formada por um epitélio pavimentoso simples, uma túnica média bastante espessa, que pode ser formada por uma camada de músculo liso ou por uma camada de fibras elásticas, dependendo das funções desta artéria. Então, quando nós temos artérias que estão mais próximas do coração, a camada média ou túnica média, ela será composta por um volume maior de tecido conjuntivo em relação ao músculo liso e com grande predominância das fibras elásticas. Por isso, essas artérias que se aproximam mais do coração são denominadas artérias elásticas. Aquelas artérias que têm na túnica média uma quantidade maior de músculo liso são denominadas artérias musculares e elas já estão um pouco mais distantes do coração e mais próximas dos tecidos que serão perfundidos. A outra camada, a camada mais externa, corresponde à camada da túnica adventícia, que é formada por um tecido conjuntivo denso, com muita fibra colágena, e é interessante que ela tem uma função de fazer proteção para esse vaso e que ela também conduz os vasos sanguíneos que irrigam a própria artéria, chamados de vasa vasorum. No próximo slide, nós já observamos a presença de uma veia, também é vaso de condução, também apresenta 3 camadas ou 3 túnicas em sua parede. Qual é a diferença, então, em relação à artéria na composição da parede de uma veia? Observe que há também uma túnica interna formada pelo endotélio, células pavimentosas simples, né? Uma única camada. Há uma túnica média também, e é interessante que essa túnica média, embora ela tenha músculo liso, ela vai apresentar uma pequena quantidade de músculo liso, para permitir muita distensibilidade no sentido horizontal para esse vaso, já que o retorno venoso sabemos que é mais lento em relação ao fluxo arterial. E observe que há uma camada adventícia, uma camada externa bastante espessa, também com a presença do vaso vasorum,
com uma grande quantidade de tecido conjuntivo e as células próprias desse tecido. Já que nesse próximo slide nós vamos ver o terceiro tipo de vaso sanguíneo presente no nosso organismo, que são os capilares. Observe que capilares não são nem artérias, nem veias. Os capilares sanguíneos são vasos de troca que vão permitir a interação entre o sangue e os tecidos. Há 3 tipos de capilares no nosso organismo. O primeiro tipo, observamos aqui na foto com a letra A, corresponde aos capilares somáticos ou contínuos, que estão distribuídos por quase todos os nossos órgãos. Neste tipo de capilar, observe que nós teremos uma camada de endotélio, que é aquela célula pavimentosa numa única camada, né, um epitélio pavimentoso simples, e também a presença de uma lâmina basal que é contínua. Observamos ainda a presença na parede deste vaso de uma célula denominada pericito. Os pericitos são ativos em fazer a vasoconstrição dos capilares sanguíneos, então eles podem mudar aqui o calibre dos capilares sanguíneos. O segundo tipo de capilar é o capilar fenestrado. Esse tipo de capilar ele é bastante encontrado nas glândulas endócrinas, já que ele vai permitir que aqueles hormônios que foram secretados pelas glândulas caiam na corrente sanguínea. Observe que as células endoteliais deste tipo de capilar, elas apresentam fenestrações, buracos, passagens. E também é muito interessante observar que nestas fenestrações, muitas vezes aparece um diafragma, que permite a entrada da substância, mas não permite a saída. Veja que interessante que a lâmina basal do capilar fenestrado, ela não apresenta fenestras, ela é uma lâmina basal contínua e que também há presença de células do pericito nesse tipo de capilar. E finalmente, o terceiro tipo de capilar presente no nosso organismo é o capilar sinusoide, muito encontrado no fígado. Também pode ser chamado de capilar descontínuo. Por que ele tem esse nome de descontínuo? Observe que ele possui fenestras nas células endoteliais, mas que estas fenestras não possuem diafragma. E além disso, a lâmina basal também é interrompida. Então, esse capilar, o sinusoide, ele é feito para deixar entrar, deixar sair livremente. Ele é perfeito para a função hepática, né? Então, bastante interessante. Observem que aqui raramente são encontradas as células do pericito. Nós já vimos um pouco da morfologia externa do coração e das suas relações topográficas durante a pintura corporal. Nesta imagem, nós vamos poder encontrar, então, o coração aberto e poderemos observar a sua morfologia interna. Ficam claros aqui a presença das 4 câmaras cardíacas, com a presença das válvulas que vão controlar o fluxo entre átrios e ventrículos. As válvulas, elas são um termo que corresponde a um grupo, a um coletivo de válvulas. Então, quando nós dizemos que há uma válvula tricúspide do lado direito do coração, isso quer dizer que ela é formada por 3 válvulas, que nós podemos observar então aqui nessa imagem. Quem são as válvulas da tricúspide? Temos uma válvula anterior, fixada pelos músculos papilares e cordas tendíneas na parede anterior do ventrículo direito, e uma válvula posterior, fixada então na parede posterior. E uma terceira válvula presente aqui, formando a nossa válvula tricúspide, que é a válvula septal, que nós observamos que ela recebe justamente esse nome, porque ela está fixa no septo interventricular. Do lado esquerdo do coração, observamos a presença da válvula bicúspide ou mitral, formada por 2 válvulas, que são a válvula anterior da bicúspide e a válvula posterior da bicúspide. Ainda no coração, existem as válvulas arteriais, que são formadas pelas válvulas semilunares. São 2 válvulas arteriais no coração, a válvula aórtica e a válvula pulmonar. A aórtica presente na aorta, evidentemente, e a válvula pulmonar presente na artéria, na verdade, no tronco da artéria pulmonar. As válvulas aórtica
e pulmonar, então, elas serão formadas, cada uma delas, por 3 válvulas semilunares, que também são nomeadas de acordo com a sua posição. Então, vemos aqui, numa vista superior do coração, a válvula pulmonar sendo formada por uma semilunar direita, uma semilunar esquerda e uma semilunar anterior. Observe aqui a válvula da aorta, já posteriormente, numa posição posterior ao tronco pulmonar, e vemos aqui também 3 semilunares formando a válvula aórtica. Quem são essas semilunares? Uma semilunar direita e uma esquerda, que também são chamadas de válvulas coronarianas, já que elas formam o seio da aorta, então de onde vai ter origem as artérias coronárias. E uma válvula semilunar posterior ou não coronariana, já que não tem relação com as duas coronárias. Muito bem. Dito isso, fica fácil da gente compreender como é que o sangue vai circular por todo o nosso organismo. A circulação do sangue pelo corpo ela é dividida em 2 etapas de maneira didática, numa circulação pulmonar e numa circulação sistêmica. A circulação pulmonar, ela se inicia no ventrículo direito, com o ventrículo direito contraindo e bombeando esse sangue para o pulmão. O sangue bombeado será, então, rico em gás carbônico e atingirá o pulmão através das artérias pulmonares. No pulmão, esse sangue vai, então, fazer a troca gasosa, hematose, e ele retorna oxigenado para o coração, lá para o átrio esquerdo, através das veias pulmonares. Esse sangue que chega no átrio esquerdo, ele vai passar pela válvula mitral, bicúspide, e cai no ventrículo esquerdo. E ali do ventrículo esquerdo, então, se dá início à circulação sistêmica. Do ventrículo esquerdo, esse sangue rico em oxigênio que acabou de chegar do pulmão, ele será bombeado via aorta para todo o nosso organismo. As células, então, aproveitam os gases, nutrientes, devolvem para essa corrente sanguínea os resíduos e o gás carbônico. Então, esse sangue retorna ao coração, rico em gás carbônico, através das veias cavas superior e inferior, caindo ali no átrio direito, ok? Então, esse é um jeito bastante simples de compreendermos como é que é a circulação do sangue pelo nosso organismo. Quais são os eventos que acontecem no coração durante esta circulação do sangue? As válvulas, para que elas possam controlar o fluxo e mantê-lo unidirecional, elas precisam se abrir e se fechar de maneira sistemática. Esse fechamento das válvulas promove um som que é chamado de bulha cardíaca, que pode ser auscultado através do estetoscópio. São 4 bulhas presentes no coração. As 2 primeiras são audíveis de maneira muito simples, já as 2 segundas é necessário um estetoscópio cardiológico especial para fazer a ausculta. A primeira bulha é aquela que tem um som mais parecido com um tum, e ela corresponde ao começo da sístole, ao fechamento das válvulas atrioventriculares, bicúspide e tricúspide. Já a segunda bulha tem um som de tá, ela corresponde ao início da diástole e ao fechamento das válvulas arteriais, da válvula aórtica e da válvula pulmonar. A terceira bulha ela é pouco audível, é mais fácil de ser audível em crianças ou em pacientes que têm uma insuficiência cardíaca esquerda. Em crianças porque a parede torácica da criança ela é mais delgada, então facilita a ausculta. E a quarta bulha corresponde então à contração arterial. Conhecendo tudo isso, quem são os vasos, quem são as câmaras, as válvulas, agora fica fácil para nós entendermos o ciclo cardíaco. Como é que é a sequência de eventos que vão acontecer no coração, que vão permitir que o coração funcione como uma bomba. Essa imagem que nós vemos aqui à direita, ela é uma imagem típica que representa o ciclo cardíaco. De uma maneira geral, a gente divide o ciclo cardíaco em 2 grandes etapas. A primeira etapa é a sístole ventricular, está representada aqui na imagem por essa região num verde um pouco mais escuro, e ela é subdividida em 2 fases, uma fase de contração isovolumétrica e uma fase de ejeção. E a segunda fase, grande fase do ciclo cardíaco é a diástole,
que está representada aqui por essa cor de verde mais claro ou amarelo que vocês veem aqui, e ela é composta por 4 fases. Começa com relaxamento isovolumétrico, passa pela fase de enchimento rápida, fase de enchimento lenta e depois, finalmente, ela termina com a sístole atrial. Vamos olhar, então, com um pouquinho mais de detalhes os eventos que ocorrem em cada uma destas etapas. Então, durante a sístole, começando aqui, olha, com a fase da contração isovolumétrica. Nessa fase vai acontecer o que o nome diz. Então, vai ter uma contração do miocárdio, porém o volume de sangue, os ventrículos estão contraindo, mas o volume de sangue dentro do coração permanece o mesmo. Como é que isso é possível? Porque as válvulas estão fechadas, elas não estão permitindo que o sangue saia do coração. Por isso o coração consegue contrair e manter o mesmo volume de sangue dentro dele. Válvulas arteriais, as válvulas de saída, né? Então, nós vimos ali na circulação sistêmica e pulmonar que as artérias são vasos que conduzem o sangue para fora do coração em direção centrífuga, né, do centro para a periferia do corpo. Elas estarão então fechadas, impedindo a saída do sangue do coração. É nesse momento que poderá ser auscultada a primeira bulha, corresponde também ao pico da onda R no eletrocardiograma e o início do aumento da pressão intraventricular. O que vai acontecer na sequência? Esse coração está contraindo, aumentando cada vez mais a força de contração. As válvulas estão fechadas, não consegue sair. Então, a próxima etapa, então, a etapa que as válvulas se abram, as válvulas arteriais se abram, permitindo, então, a ejeção do sangue. É a segunda etapa do ciclo cardíaco, naquela grande fase, que é a sístole. Então, nessa fase da ejeção, a gente vai ter a sístole ventricular, ejetando sangue para dentro das artérias, pulmonar e a aorta. Ela é uma fase de ejeção muito rápida, o sangue vai sair com bastante pressão, ela vai ser seguida de uma fase de ejeção um pouquinho mais lenta e começa a aumentar a pressão no átrio esquerdo. Então, lembrem-se que o ventrículo esquerdo, quando ele relaxa, ele se enche, chega a cerca de 75%. Ele precisa de mais um pouquinho de ajuda que o átrio contraia para mandar mais uns 25% para dentro dele. Então, final dessa fase já é precedida do aumento da pressão atrial. E aí, então, depois dessa fase, nós entramos na grande fase da diástole, que é formada, então, por 4 etapas. A primeira etapa, nós vamos chamar, então, de relaxamento isovolumétrico. A gente está fazendo diástole lá dentro do nosso coração, a redução da pressão ventricular, evidentemente, porque o sangue foi ejetado para fora do coração, então reduziu muito a pressão dentro do ventrículo, as válvulas arteriais se fecham, o sangue já saiu, e é então que a gente vai auscultar a segunda bulha. Muito bem. Corresponde aqui a essa região aqui que vocês estão vendo na seta, que muitos autores gostam de chamar de início do ciclo cardíaco, né? Ele é um ciclo, né? Não tem nem começo nem fim, ele está acontecendo o tempo todo, né? Mas se você considerar autores como Guyton, autores bem clássicos da fisiologia, você verá que eles consideram essa fase do relaxamento isovolumétrico como uma fase inicial do ciclo cardíaco. Muito bem. Segunda fase da diástole corresponde então à fase do enchimento rápido. Nessa fase, as válvulas atrioventriculares estão abertas. Então, os átrios receberam o sangue do lado direito, que veio do corpo, do lado esquerdo, que veio do pulmão. Do lado direito, que veio do corpo, rico em gás carbônico, do lado esquerdo, rico em oxigênio. Então, o retorno venoso aqui é alto, há um enchimento rápido do coração, a pressão ventricular está muito baixa, então é como se quase o ventrículo sugasse o sangue, o volume de sangue que está dentro do átrio. Nessa fase de enchimento rápido, a gente pode auscultar, caso de crianças, né, essa terceira bulha cardíaca. E essa fase de enchimento rápida, ela é seguida por uma fase de enchimento lento, que também é chamada de diástase. Então, nessa fase, o retorno venoso para o ventrículo direito e esquerdo fazem com que haja um aumento gradual da pressão arterial, da pressão ventricular, do próprio retorno venoso, né, e do volume ventricular. Então, é aquela fase em que a gente vai encher mais um pouquinho o nosso coração, né, depois que foi feito o enchimento rápido. E, finalmente, a gente entra nessa última fase aqui, que é a fase da sístole atrial. Nessa fase aqui da sístole atrial, a gente vai ter aquela contração final
dos átrios, das aurículas, para encher daquela última forcinha ali para os ventrículos, para encher um pouquinho mais esses ventrículos. Ela é precedida da onda P no eletrocardiograma e tem um aumento, então, do volume ventricular, já que os átrios estão forçando ali mais um pouquinho de sangue. Evidentemente, as válvulas atrioventriculares precisam estar abertas para que esse enchimento seja feito e pode-se auscultar, então, a quarta bulha cardíaca. Esse aqui é um diagrama muito típico que nós usamos na fisiologia para representar todos os eventos do ciclo cardíaco, que é um evento complexo, né? Ele tem muitas etapas, muitas estruturas anatômicas que estão envolvidas. Então, observe aqui na linha vermelha, você verá pressão, a representação da pressão dentro do coração. Aqui na linha azul, você verá a representação do volume de sangue, na linha amarela, a fase do eletrocardiograma, e na linha azul, na linha vermelha aqui embaixo, também o fonocardiograma, ou seja, quais são as bulhas que estão envolvidas. Então, a gente vai começar um pouquinho mostrando esse gráfico da primeira fase da sístole, que é a contração isovolumétrica, que nós colocamos aqui, olha, uma barrinha, uma faixinha azul, para ficar mais fácil de você encontrar onde é que ela está ali nesse diagrama. Observe que nessa fase da contração isovolumétrica, nós vamos ter, então, o início da sístole ventricular. Lembre-se que as válvulas arteriais estarão fechadas, o sangue não tem para onde ir, por isso que o volume permanece o mesmo dentro do coração. É quando a gente ausculta a primeira bulha, né? Vai ocorrer o fechamento das nossas válvulas. Observe ali na linha azul que o volume permanece uma linha reta, ela é isovolumétrica, permanece inalterado, e ali no fonocardiograma, então, a presença da primeira bulha. Muito bom. Na segunda fase aqui do nosso diagrama, nessa faixa azul, nós temos a fase, então, da ejeção. Nessa fase, o sangue vai sair pelas artérias, aorta e tronco pulmonar. Então, observem que a pressão, ela aumentou muito até um pico e ela já começa a reduzir, porque esse sangue está indo embora via as nossas artérias. Então, válvulas arteriais abertas, é uma fase de ejeção rápida, dali a pouco vem uma fase de ejeção um pouquinho mais lenta e começa a aumentar a pressão lá no átrio. Muito bom. Próxima fase, representada por essa faixa azul aqui, bem fininha, que nós vemos, é a fase do relaxamento isovolumétrico. A gente já entrou aqui na grande etapa, na grande fase da diástole no coração. Então, no relaxamento isovolumétrico, a redução da pressão intraventricular, já que o sangue foi embora, foi ejetado, a gente pode auscultar a segunda bulha, já que o sangue foi embora, agora o coração, à medida que o sangue sai pelas válvulas, o ventrículo já vai entrar na próxima fase de diástole, de relaxamento. Então, se o ventrículo relaxa e forma uma pressão baixa, né, dentro do ventrículo, ele pode puxar tanto o sangue que está no átrio, quanto puxar, por pressão, diferença de pressão, o sangue que está dentro das artérias, né, que acabou de sair. Então, as válvulas arteriais, elas imediatamente têm que ser fechadas nesse momento. É o momento da ausculta da segunda bulha cardíaca. Aqui na próxima faixinha, nós vamos ter a fase de enchimento rápido. Aqui o autor usou o termo afluxo, né, entrada, enchimento rápido. Nesta fase, os ventrículos estão se relaxando, as válvulas atrioventriculares têm que estar abertas, porque o sangue, o retorno venoso está chegando lá nos átrios, esse sangue todo vai ser puxado para dentro dos ventrículos. É a fase que a gente ausculta a terceira bulha. Finalmente, a fase da diástase é aquela fase de enchimento lento. A gente vai ter um retorno venoso gradual para o ventrículo direito e para o ventrículo esquerdo, para que finalmente a gente possa chegar na última fase, que é essa faixinha azul que vocês estão vendo aqui, que é a fase da sístole atrial, na qual a gente vai ter a contração do átrio, para que ele possa ali empurrar mais um pouquinho de sangue para dentro dos ventrículos. A fase que a gente vai escutar, então, a quarta bulha, é a fase que é precedida da onda P. Veja que a onda P, ela dá o pico logo antes do início desta fase, né, da sístole atrial,
e as válvulas atrioventriculares, logicamente, tem que estar aberta para esse sangue poder vazar, passar para os ventrículos, ok? Muito bom. Esse então aqui é o nosso eletrocardiograma, ele representa os eventos elétricos que ocorrem durante um ciclo cardíaco. Basicamente, nós vamos ter 3 ondas, né, ou 3 estruturas gráficas no eletrocardiograma normal. A primeira onda é a onda P, essa onda que vocês observam aqui, vejam que ela tem uma amplitude um pouco maior, mas um pico baixo. A onda P, ela representa a despolarização dos átrios. O átrio está pronto para fazer a contração. Então, nesse momento, o ventrículo precisa estar relaxado, para que ele possa receber o sangue dos átrios. Sempre lembrando que é nesse momento, né, de relaxamento do ventrículo e que o átrio vai começar a contrair, que o ventrículo vai fazer aquele enchimento rápido, aí o átrio contrai e injeta mais uns 25% de volume de sangue ali dentro dos ventrículos. O complexo QRS, que corresponde a este conjunto de ondas que nós vemos aqui, com um pico muito alto, corresponde à despolarização dos ventrículos. É um período, então, que vai acontecer a contração, a sístole ventricular. O nó atrioventricular vai estimular a contração do ventrículo pelo fascículo atrioventricular, o feixe de His, para que, então, a ejeção possa acontecer. E a última onda é a nossa onda T, também de pico baixo, amplitude relativamente grande. Aqui ocorre a repolarização dos ventrículos. É um período de relaxamento, quando praticamente todas as câmaras cardíacas também se encontram relaxadas, né? Então, a base do eletrocardiograma, ela está na compreensão do ciclo cardíaco. Muito bom. E um outro ponto importante para falarmos, já que estamos falando do eletrocardiograma, é a respeito do sistema de condução elétrica no coração. O coração ele é controlado pelo sistema nervoso autônomo, na parte simpática pelo nervo vago. Lembrando que o nervo vago ele vai ter então um trajeto descendente pelo pescoço, sempre dentro da bainha carotídea. E aí quando ele chega ali na altura dos grandes vasos, né, ele se desprende dessa bainha carotídea e aí ele vai então inervar o coração. Nessa imagem ele está representado aqui por estas linhas azuis, correspondem então à inervação parasimpática do coração através do nervo vago. Já a inervação simpática do coração, ela será feita pela cadeia ganglionar pré-vertebral, ou pela cadeia simpática, como alguns gostam de dizer, que está representada aqui ao lado por essa fileira de gânglios. Os gânglios que vão conter fibras simpáticas que vão inervar o coração são principalmente os gânglios cervicais, superior, médio, inferior, e os primeiros gânglios torácicos, normalmente até T4 ou T5. Observe sempre lembrando que o último gânglio cervical, cervical inferior, ele se funde ao primeiro gânglio torácico, formando o gânglio estrelado, e todos esses gânglios, então, eles vão enviar fibras simpáticas para fazer o controle simpático do coração. Algumas fibras do miocárdio, elas são modificadas para que elas possam se despolarizar, formando então o tal do sistema elétrico de condução do coração. Então, além de ter lá o controle autonômico de um centro superior, né, a gente também tem aqui um controle intrínseco do coração. Então, quem são essas estruturas de condução cardíaca? Primeira estrutura que nós vemos aqui, bem na base da veia cava inferior, numa posição mais anterior no átrio direito, corresponde ao nó sinoatrial, aquele que nós chamamos de marcapasso cardíaco. Então ele fica no átrio direito, na base ali de entrada, de chegada da veia cava superior, e ele despolariza os átrios, é ele que dá a ordem para os átrios, então, fazerem a contração. Muito bom. Ele despolariza os átrios, é essa despolarização dos átrios que vai, então, estimular mais um nó de fibras cardíacas modificadas, especializadas, que é o nó atrioventricular. O nó atrioventricular, ele se situa nesta posição aqui, no septo interatrial, bem na divisa ali com o septo interventricular. Ele fica num ponto ali bem
entre as câmaras cardíacas, na parede divisória entre eles, que é uma posição bastante estratégica para a função que ele vai realizar. Aqui, pessoal, o impulso elétrico ele é um pouquinho atrasado para que a gente possa ter tempo, então, para completar a contração atrial antes que o ventrículo comece a se contrair. Veja que do nó atrioventricular nós vamos ter saindo um grande feixe de fibras que é chamado de fascículo atrioventricular, que nós representamos aqui desse lado. O fascículo atrioventricular, também chamado de feixe de His, ele corre então pelo septo interventricular e ele vai se bifurcar, se dividir em dois ramos. Um ramo direito, evidentemente, se distribui aqui para o ventrículo direito. Veja esse ramo direito passando aqui pela trabécula septomarginal do ventrículo direito, chegando no músculo papilar anterior, posterior, enfim, para todo o ventrículo direito. E observe na parede do ventrículo esquerdo, esse ramo esquerdo se distribuindo para todo o miocárdio, sempre muito espesso, do lado esquerdo. Lembrando que esse ramo direito e esse ramo esquerdo, eles vão se distribuir formando aquelas fibras de Purkinje, que são elas que vão finalmente chegar ao músculo cardíaco. Muito bom. Sabendo tudo isso, agora fica fácil a gente entender como é que o nosso coração funciona como uma bomba, como é que ele consegue, então, se encher de sangue, se contrair para poder ejetar esse sangue para todo o organismo. Esse volume de sangue que é ejetado num determinado tempo recebe o nome de débito cardíaco. O débito cardíaco, então, corresponde à frequência cardíaca pelo volume sistólico. A frequência cardíaca corresponde ao número de vezes que o coração bate em 1 minuto. Uma pessoa normal, repouso, 72 batimentos em média, né? E o volume sistólico é aquele volume que é ejetado dos ventrículos. Uma pessoa normal, um adulto, né, situação de normalidade, em torno de 70 ml. Então, para calcularmos o débito do coração, né, quer dizer, quanto volume de sangue ele ejeta em 1 minuto, a gente vai medir o pulso, a frequência cardíaca, e vai, então, multiplicar pelo volume ejetado, né, sempre usando essa média de cerca de 70 ml, né, que é um padrão para o adulto. Um outro ponto importante para avaliarmos a função do coração como bomba é a fração de ejeção. O que é essa fração de ejeção? Ela corresponde, então, ao volume sistólico que foi ejetado, o volume de sangue que saiu do coração, dividido, né, pelo volume diastólico, o volume de entrada no coração. Então, o que a gente vai avaliar na fração de ejeção? Quanto saiu em função de quanto entrou. Normalmente, essa fração de ejeção numa pessoa normal ela é de cerca de 65%, nunca sai tudo o que entrou, né? O coração funciona desse jeito. E por que isso é bastante interessante para nós? Será que é possível melhorar essa fração de ejeção? Claro que sim. Frank Starling, ele estudou o funcionamento do coração, ele postulou uma lei em que ele descreveu, né, que ele descreve como é que a gente pode mudar a fração de ejeção do coração. Ele observou que à medida que aumenta a pressão no músculo cardíaco, a pressão dentro do coração, esse músculo se distende mais, ele tem uma determinada elasticidade, e quanto mais ele se distende, pelo volume que está entrando dentro dele, mais forte será a força de contração. Então, quanto maior for o retorno venoso, o volume de sangue que estiver entrando dentro do coração, mais vai distender essa fibra estriada cardíaca e maior será então a sua força de contração, melhorando a fração de ejeção. Então veja que a fração de ejeção, ela também me conta como é que está funcionando, como é que está a saúde da fibra muscular cardíaca, quanto de força que ela está conseguindo fazer. Será que ela está chegando normal para uma pessoa normal, adulta? Né? Então, esse é um ponto importante aqui. A fração de ejeção, ela vai depender de dois pontos fundamentais, que nós chamamos de pré-carga e pós-carga cardíaca. A pré-carga cardíaca são os fatores que interferem na fração de ejeção antes que o sangue seja ejetado. E a pós-carga são os fatores que interferem na fração de ejeção depois da ejeção do sangue. Muito bem, então, na pré-carga, o que interessa para a fração de ejeção? Interessa o volume diastólico final, certo? Então,
o quanto o coração relaxou e o quanto conseguiu entrar de sangue dentro desse coração. Para que entre bastante sangue desse coração, a condição elementar que nós precisamos ter é um bom retorno venoso. Tem que ter um afluxo suficiente de sangue para dentro deste coração. Então, o retorno venoso é o principal ponto, é o principal elemento que determina a fração de ejeção no componente da pré-carga. E no componente da pós-carga? No componente da pós-carga, o sangue vai estar saindo do coração. Então, o sangue vai sair do coração, principalmente pela aorta, né, do lado direito pelas artérias pulmonares. Mas aqui, pessoal, o principal ponto importante na saída do coração é que a aorta dê condições para que esse sangue saia, que ela tenha elasticidade suficiente, que ela tenha calibre suficiente, que não tenha estenose, obstrução, que esse sangue consiga sair livremente do coração. Se o sangue não consegue sair livremente do coração, vai ficar ainda sangue, o ventrículo vai terminar o ciclo dele de contração e ainda resta sangue dentro do coração. Então, aí a gente vai ter um problema na pós-carga, que está levando a uma questão aí, uma redução na fração de ejeção. Ok? Muito bom, então. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês pela aula.